verso 31, Isaías 40, verso 25. Hoje nós já cantamos algumas canções que exaltam a grandeza, a soberania do nosso Deus, e essa aqui era a intenção de Isaías, no capítulo 40, exaltar a majestade, a grandeza, a onipotência do Deus que tudo vê, do Deus que tudo pode. Isaías 40, 25 diz assim a palavra de Deus: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Agora nós vamos lá para 2 Timóteo, ler o texto que dá tema a essa festividade. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, e outras traduções de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode orar comigo mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade, Pai. Queremos te bendizer, te exaltar, porque tu és a razão de estarmos aqui. Tu és o motivo que nos reúne como igreja nesse lugar. Pai, obrigado pelo santo privilégio que o Senhor nos dá de te conhecer, de te servir, de te adorar. Pai, nessa hora que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração é que o teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco. Senhor, nós queremos, mas muito mais do que isso, nós precisamos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo.
tudo, absolutamente tudo. E querida, aqueles irmãos fiéis a Deus não receberam uma carta assim: prepare-se, vai vir um furacão e vocês vão ficar sem nada. Não foi assim não, meu irmão. Eles também acordaram no dia comum, estava tudo tranquilo, talvez trabalhar, voltar para casa, o céu fechou, uma chuva começou e eles perderam tudo. O que eu estou te contando é que quando você gasta energia com coisa que não precisa gastar, gente que estoura com qualquer coisa, gente que qualquer coisa sai do controle,
gente reclama. No tempo de Jesus, os teólogos dizem que os ensinos que ele fazia por meio das multidões, imagina, 5.000 pessoas. Como é que a voz de Jesus podia chegar ali? Né? Os teólogos afirmam que era como um telefone sem fio. Jesus falava e aí aquele ia passando, contava para o outro, até chegar lá no meio. Hoje a gente tem microfone. E aí você fala aqui, a voz amplifica. Você e eu somos indesculpáveis. Você pode dizer amém? Nós somos indesculpáveis para propagar o reino de Deus. Nós precisamos pregar. A gente tem um smartphone na mão. Conecta você com o planeta. É por isso que isso é importante. Querido, então, se você quer viver superação, se você quer olhar para a sua alma e entender como essas coisas vão ser ajustadas, o primeiro passo para economizar energia emocional, entendendo que você vai precisar dela em algum momento, é minar o ponto de esgotamento, e o primeiro deles é a reclamação. O Senhor não nos fez para reclamar. Eu estava dizendo a você que tem gente que acha que Deus fica de pique-esconde com ele, né? Pensa que Deus está lá em cima e fala, vamos ver se a minha filha descobre a vontade que eu tenho para ela. Esse não é o nosso
isso te afasta do projeto soberano do Deus que te trouxe aqui para renovar suas forças. Você pode dizer amém? O Senhor trouxe você aqui nesses dias para renovar suas forças para superar, para fazer com que você corra e não se canse, que você caminhe e não se fatigue, que você que tem esperado nele, quem sabe há muito tempo, saia daqui com a sua vitória. Eu te disse que para viver superação você precisa minar os pontos de esgotamento, e eu trouxe aqui pelo menos 3, são mais de 20. Mas eu falei para você de reclamação, de passar por um estilo de vida e de viver a vida alheia. Porque a segunda coisa que eu queria que você entendesse é que além de minar os pontos de esgotamento, para viver superação, você precisa não permanecer no erro. Você pode dizer isso comigo? Eu não devo permanecer no erro. Existem 3 emoções humanas básicas que a gente fala na ciência, que determinam ou que desdobram em todas as outras. São elas o medo, o amor e a raiva. O versículo que nós lemos, o versículo que está tendo essa festividade lá de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo falando de Timóteo, talvez você não saiba, essa foi a última carta que Paulo escreveu. Depois dela ele foi decapitado. O tom dessa carta que Paulo escreve para Timóteo é um tom de despedida. A gente encontra um apóstolo nostálgico, cansado, um apóstolo falando no capítulo 4, né? Vai falar: Timóteo, vem ter comigo depressa, porque eu estou sozinho aqui, vem antes do inverno, traz o Pedro a mim. E ele vai dizer, né? O Onesíforo foi embora, Alexandre
E se você não entende que é dentro dela que tudo isso se dá, e é também dentro dela que a superação precisa acontecer, a gente não consegue avançar. Para que haja superação, tem que acabar os pontos de esgotamento. Eu falei de reclamação, eu falei de passar por um estilo de vida, e eu falei de viver a vida alheia. Para que haja superação, a gente não pode continuar no erro, e a gente não deve continuar no erro sobre a raiva, sobre o amor e sobre o medo. E eu quero terminar falando para você aqui em terceiro lugar, para que você só possa superar, para que você e eu possamos ver essa promessa de Isaías. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, caminham, não se fatigam, correm, não se cansam. Depois de minar os montes de esgotamento, depois de não permanecer no erro, para que haja superação, você e eu precisamos sair do marasmo depressivo. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso sair do marasmo depressivo. Se você ler a história de Ana, você lembra comigo quando ela sobe no santuário de Deus em Siló, naquela ocasião, e ela encontra o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Ana estava tão triste que ela nem comia, ela só chorava. Eu não sei você, meu irmão, mas parar de comer significa que o negócio está muito sério, né? Ana não sorria, ela nem comia, ela não estava vivendo. E ela chega aqui naquele santuário, ela estava tão angustiada de alma, que o texto bíblico vai dizer que ela falava, mas não saía voz. De sorte que o profeta Eli, o sacerdote Eli, olha e fala: você está bêbada, você está embriagada. Mas Ana era uma mulher curada, ela olha e fala: não, meu Senhor, eu não bebi nem vinho nem bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E Eli, ao ouvir aquilo, ele fala: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Porque ela olha para ele e fala: eu quero filho, e eu estou fazendo voto ao Senhor, preciso ouvir a minha voz, você me dá um filho varão, eu vou entregá-lo aqui. E ele olha para ele e fala: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E em seguida a isso, o texto vai dizer que Ana foi embora, o seu semblante já não era triste e ela comeu. A Bíblia vai fazer questão de dizer que Ana volta à trincheira da luta. Sabe o que eu quero dizer dela também? Para viver superação, você precisa levantar a cabeça. Você precisa voltar a viver. Você precisa sair do manto com a cabeça baixa. Tem gente que acha bonito, legal, espiritual, falar que está sempre passando no vale. Quando está no vale, está na montanha. Quando está na montanha, está no vale. E tem gente que acha bonito ficar vivendo aqui, meu irmão, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Ficar doente é normal, viver doente está errado. Quebrar uma vez está normal, viver quebrado está errado. Ter uma angústia é normal, viver angustiado está errado. Ter um medo é normal, viver amedrontado está errado. Deserto não é estadia de crente. Deserto é lugar de passagem de crente. É por isso que para superar tem que sair do marasmo depressivo. Quando crê na promessa, ela volta a viver. O que eu estou dizendo é que Deus te possibilita te dizer, meu irmão, que se você crê que Ele pode te fazer superar, volte a viver. Volte a fazer o que você deixou de fazer. Visite o que você parou de visitar. Muda o semblante, muda o discurso, muda a trajetória, muda a fala, transforma. Quem crê na superação sai do marasmo depressivo. A promessa é que você vai correr e não vai cansar. O que nós precisamos entender é que lutas repetidas carregam lições ainda não aprendidas. Se você está numa luta recorrente, uma luta
Glória a Deus.